Quem paga as despesas com a escritura pública? O comprador ou o vendedor? Quem deve apresentar a certidão negativa de débitos da Previdência Social na compra e venda? Pode ser lavrada a escritura pública por videoconferência? Qual o procedimento para lavrar a escritura pública por videoconferência? Quais os perigos de não registrar a escritura pública no cartório de registro de imóveis? Quais os avanços em decorrência da pandemia nos negócios imobiliários? Quem deve assinar a escritura pública na compra e venda? Caso não se tenha estabelecido quem ficará responsável pelo pagamento das despesas com a escritura pública, o Código Civil estabelece que ficarão a cargo do comprador, e isso já é praxe nos negócios imobiliários. Se o vendedor for uma empresa, deverá apresentar certidão negativa de débitos da Previdência Social emitida pela Receita Federal, que mostra que o referente não tem pendências com a Previdência Social. Se o vendedor for uma pessoa física que tem empregados, também deverá apresentar a certidão negativa de débitos da Previdência Social nos termos da Lei da Seguridade Social. Se o imóvel for rural, deverá ser apresentada a certidão negativa de débitos do ITR dos últimos 5 anos, bem como o certificado de cadastro de imóveis, o conhecido, o famoso INCA. Deverá constar da escritura pública a assinatura do comprador, do vendedor e de seus respectivos cônjuges, bem como do tabelião que tiver lavrado a escritura pública. Em razão da pandemia, especialmente a partir do primeiro semestre de 2020, as possibilidades de utilização de meios eletrônicos e virtuais para os negócios imobiliários só se intensificaram, só aumentaram. A questão foi solucionada pelo provimento do CNJ, que permitiu e regulamentou como poderia a videoconferência ser utilizada. O instrumento utilizado pelos tabeliões de notas foi o e-notariado. Houve regulamentação desse instrumento por normas estaduais, inclusive restringindo, limitando o direito de livre escolha do tabelião de notas. Antes do provimento do CNJ, a escolha do tabelião de notas era livre, qualquer que fosse o domicílio das partes ou o lugar da situação dos bens. O procedimento para lavrar a escritura pública por videoconferência é o seguinte: a videoconferência deverá ser gravada e conter alguns requisitos para a prática do ato notarial eletrônico. Primeiro item A: a identificação, a demonstração da capacidade e a livre manifestação das partes atestada pelo tabelião de notas. Item B: o consentimento das partes e a concordância com a escritura pública. Item C: o objeto e o preço do negócio. Item D: a declaração da data e horário da lavratura da escritura pública. Item E: a declaração acerca da indicação do livro e da página do tabelionato de notas aonde foi lavrada a escritura pública. Veja só, se o comprador não registra a escritura pública e o vendedor continuar no registro de imóveis como proprietário, os seus credores poderá pedir que o imóvel seja penhorado, leiloado para pagamento das dívidas do vendedor.
Além disso, o vendedor, que é ainda proprietário do imóvel, poderá conceder a outra pessoa uma nova escritura pública, vender novamente o imóvel, e se essa pessoa que comprou novamente o imóvel for e registrar a escritura pública, você fica apenas com direito obrigacional contra o proprietário do imóvel, o antigo proprietário do imóvel. O registro do título no cartório de registro de imóveis é, portanto, ato constitutivo do direito de propriedade. O registro no cartório significa que o imóvel é seu e que todos podem ter conhecimento de que você é o proprietário do imóvel. Qualquer pessoa que for no cartório pedir uma certidão imobiliária do seu imóvel, vai lá constar que o imóvel é seu. Agora, se você não registrar a escritura pública, ficar com a escritura pública em casa, guardada, e o antigo proprietário continuar a ser dono do imóvel, você corre risco. Mesmo nos casos de sucessão, uso campeão, acessão, bem como desapropriação, em que a propriedade decorre de ato diverso, como sentença óbito pós-prolongada, ato administrativo, o registro do imóvel é indispensável, porque esse registro representa a proteção contra atos de terceiros de má-fé. Por exemplo, o vendedor vende o imóvel para você, aí passa um tempo, ele vai lá, tira uma certidão do imóvel e lá consta que ele ainda é o proprietário. Como ele está de má fé, ele vende novamente o imóvel para alguém desavisado, por uma quantia que o comprador acha que está fazendo um grande negócio, então não verifica, não vai atrás e acaba comprando o imóvel novamente. E aí o que acontece? Ele vai rapidamente e registra a escritura pública. O que acontece? Você ficará simplesmente um problema, porque sua escritura pública não foi registrada, então você não tem nenhum direito contra esse novo proprietário, porque ele registrou, fez tudo certinho. Você tem um direito obrigacional contra o proprietário. Você pode pedir, entrar com o processo de indenização por perdas e danos contra o antigo proprietário, que é a pessoa que vendeu para você. Nunca se esqueça do que eu vou falar. Novamente, já falei inúmeras vezes em outros vídeos, falando de outros assuntos, mas eu sempre falo a mesma coisa. Sempre será o registro que dará segurança jurídica aos negócios imobiliários. Bastante comum é a crença de pessoas que acham que são proprietárias de um imóvel só porque pagaram uma determinada quantia ao proprietário e dele receberam algum recibo ou contrato. Como eu já falei anteriormente, na verdade essa pessoa tem um direito obrigacional contra o proprietário. Ela pode ser até possuidora do imóvel, mas não é proprietária. Daí o famoso ditado: quem não registra não é dono. A propriedade é um direito absoluto no sentido de que é ou não é proprietário. Isso não significa que o direito de propriedade é ilimitável. Ao contrário, além da função social, há uma série de restrições quanto à utilização do imóvel e até mesmo quanto à não utilização do imóvel. Proprietário do imóvel, não esquece, proprietário do imóvel é aquele que registra seu título. Se o comprador paga o preço, mas não registra o seu título, a sua escritura pública, não é proprietário até que registre o seu título no cartório, no registro de imóveis. Na compra e venda, você não tem só a despesa com a escritura pública, mas também tem a despesa com o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis. A escritura pública é lavrada no tabelião de notas, levada ao cartório de registro de imóveis e registrada. Aí sim você pode declarar aos quatro ventos, encher o peito de ar e dizer: eu sou proprietário desse imóvel. Certo? Combinado? Muitos tabeliães providenciam o registro do título para o comprador, o registro da escritura pública para o comprador. Verifique se o tabelião em que você estiver lavrando a escritura pública realiza esse trabalho.
O usual, certo nesses casos, é que o tabelião posteriormente encaminhe para você esse título registrado com uma certidão constando esse registro. Se você não recebeu essa certidão, verifique se o registro ocorreu, pois você pode estar achando que foi registrado e não foi. Então verifique, vá no cartório, tire uma certidão imobiliária do imóvel, olhe lá na certidão se o seu nome consta como proprietário. Aí sim você pode descansar, o imóvel é seu. Se você tiver algum assunto relacionado ao direito imobiliário, principalmente com relação à compra e venda, não deixe de deixar seus comentários, deixe seu feedback sobre esse vídeo nos comentários, se inscreva, compartilhe, ative o sininho.